signo de Escorpião, como é que vocês estão? Vamos para a sua leitura, então, para o mês de março de 2026. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês? A gente vai começar aqui com um oráculo. Deixa eu ver aqui qual este. Aqui, na verdade, é o tarô da fitoenergética, mas eu uso bastante ele como um oráculo, tá? Então, vamos lá. O que temos para o signo de Escorpião? Aproveite, se inscreva, acione o sininho, porque tem gente que se inscreve e não aciona, não recebe os avisos das mensagens, ok? Também curta, compartilhe e me ajude a crescer esse canal que recém está começando aqui, tá bom? Vamos ver aqui então. Signo de Escorpião, o que temos para vocês? Opa, veio duas, vou pegar as duas. Devemos graças a tudo que nos cerca. Caráter fitoenergético, nivelador. Primeiro chakra. O que nos cerca neste mundo? Muitas coisas, energia, matéria, primordialmente matéria, e espírito. Nós estamos cercados de tudo que este mundo que neste mundo reverbera, que neste mundo existe. E estamos também envoltos em criações alheias, em diversas situações, em campos energéticos. Tudo isso existe para que nós possamos evoluir como pessoas. Então aqui é a gratidão presente no teu coração. Mesmo que as situações sejam difíceis, ela te ajuda a ver as coisas, as situações difíceis da vida por uma outra perspectiva. O que eu sinto de falar que não significa você ser grato e aceitar a permanência daquilo que não é bom na sua vida, que é falta de prosperidade, enfim. Ser grato não significa aceitar e persistir no estado físico, emocional, material que nós não gostamos, de ver. Então, o que Deus espera de nós muitas vezes? Que nós estejamos ali invocando o nosso próprio valor, nosso próprio poder de manifestação para alterarmos isso. E estarmos buscando instrumentos, meditações, enfim, para que nós possamos, quais instrumentos eu me adequo mais, eu sinto que isso reverbera na minha energia para que eu realmente consiga estar dissolvendo ali aquilo que não é bom para mim, sem esquecer de criar aquilo que é bom, que é aquilo que eu realmente desejo. Aqui fala, uma conexão, a segunda carta é uma conexão com Deus estimula nós a capacidade de entrega, abandone o ato de tudo controlar. Então, eu sou grata em relação a tudo, mas eu observo, não posso deixar de perceber que algo que existe na minha vida não está certo. Na barra de Axis a gente fala o que está certo sobre isso que eu ainda não considerei. Sempre existe um aprendizado. Olha só que eu sei falar, mas eu já paguei meu karma. Mas alguma coisa ainda você não percebeu, que você ainda precisa olhar para isso e por que sua vida está assim nesse momento, naquilo que você não quer. Porque aqui não tá falando, olhe para o que você quer, mas é o que eu sinto aqui que eu estou falando, tá? Então, às vezes a gente precisa ter conhecimento, bom, eu estou aqui, eu estou realizando os atos, porque um dos meus aprendizados muito importantes foi, a partir do agir vem a mudança. Então, eu estou agindo, eu estou fazendo aqui aquilo que compete a mim fazer. Mas de alguma forma, alguma força, alguma situação ainda me aprisiona. Ainda impede que eu acesse algo que eu quero. Então, aí para concretizar algo, alguém já viu o Doutor Estranho? Que abandone o ato de tudo controlar. Tudo controlar. Como você vai controlar tudo? Dá muito trabalho, imagina só você controlar tudo. Então, às vezes a gente precisa entregar. Às vezes a gente precisa ter nossa conexão com Deus para saber exatamente. Às vezes é um ato, um desvio,
uma situação, uma ideia que nos leva para um patamar para dar um giro de 360 graus para mudar a nossa vida completamente. Mas ainda falta aqui um ponto que você precisa enxergar e que a gente vai desenvolver aqui agora nessa leitura, pelo que eu senti, tá? Eu vou tirar mais uma carta aqui. Purifique seu corpo físico, mental e espiritual, eliminando bloqueios que impedem seu processo evolutivo. Forma os pensamentos, né? A gente tem os miasmas, nós temos ali tantos instrumentos usados, né, pelas trevas para que nós não estejamos vendo o nosso real valor. Porque muito do que está acontecendo, e nem sempre, tá? Que às vezes o ataque do outro é tão feroz ao ponto de ele, de alguma forma, por algum tipo de permissão, acontece assim, de criar coisas na nossa vida. Tanto é que nós temos uma meditação de uma mestra que descria a criação humana na nossa vida. Então, eu pude perceber que, de acordo com os ataques energéticos, psíquicos, e às vezes pessoas que são usadas inconscientemente muitas vezes, ou até por seus próprios padrões, para te colocar num estado de não merecimento, por exemplo, desde criança falando pequenas coisas, sugestões ali que vão sendo gravadas no teu subconsciente. Então você precisa trabalhar aí na limpeza. Com fé e com paciência você vai trabalhando aí na limpeza daquilo que criaram em relação a você, para que você se purifique. Só o banho para mim funcionou, por exemplo? Não, o banho ele é muito importante, muito interessante, inclusive nós podemos perceber em estudos que existem chakras que são mais afetados, influenciados por determinadas ervas. O que nos ajuda muito a perceber, por exemplo, eu preciso limpar o chakra básico, eu vou verificar, muitas vezes artemisia, é uma erva que esteja ali me ajudando a trabalhar no chakra básico. Até fazendo vaporização do útero para a mulher, ou até uma vaporização igual para o homem ali na região do chakra básico. E também o banho, a ingestão de chá, né, desde que não seja em quantidade extrema, tudo isso vai nos ajudando a purificar e a natureza é extremamente benéfica e necessária, importante para isso. Mas às vezes a gente pode também trabalhar com instrumentos mentais, que vão trabalhar dentro da nossa crença, da nossa consciência de que isso realmente, nós estamos no mundo é mental. Se o mundo é mental, de alguma forma, conscientemente, dentro de uma meditação, eu consigo mudar um padrão energético, padrão vibratório, uma forma de pensamento, eu consigo cortar. Então a gente vai identificando ali as situações e nós vamos cortando. Então às vezes tem pessoas que querem reduzir, por exemplo, a mesa radiônica é maravilhosa, ajuda muito, aliada a uma meditação. Então, às vezes, fazer uma meditação vai mudar a minha vida completamente, vai te ajudar a ir limpando. E é muito benéfico e muito eficaz, mas vai te ajudar a ir limpando. Não existe almoço grátis, não existe assim um milagre de uma hora para outra as coisas realmente deixarem de acontecer, deixarem de te incomodar. E é importante sim limpar em percentual, verificar quanto ainda isso reverbera em mim, tá? Isso é uma das coisas aqui. E aí nós vamos trabalhando em limpezas mentais e através da mente e através de instrumentos como, por exemplo, banhos, escalda-pés. A gente vai trabalhando com várias situações aqui, tá? Reza radiônica, instrumentos, magia também. Então, o que eu digo pra vocês aqui? Vamos lá. Não, aqui já deu. E aqui tem algum ponto aqui que você precisa olhar. Digamos, eu trabalhei desapego. Isso não significa necessariamente que você deixou de controlar. Porque o controle, de alguma forma, a gente tem que ter algum controle da nossa vida. Tem gente que diz, a gente não tem controle de nada. Tem coisas que eu posso olhar, observar um padrão que dentro do meu comportamento eu me direciono a um resultado e transformar, mudar o meu comportamento de forma a alcançar um outro resultado. Então, no tarô, tem um CEO de uma grande empresa ali dos Estados Unidos, não sei, que ele usa, por exemplo, o tarô para ajudar ele a tomar as decisões, as melhores decisões, a escolher os melhores caminhos. Por exemplo, os reis faziam isso, né, com seus bruxos, magos, bruxas, para ajudar aqui a fazer as escolhas corretas dentro do seu reinado, as previsões. Então,
O que eu digo aqui para você é que existe aqui algum ponto que você precisa olhar aqui, que está de alguma forma ainda travando algo que você quer, que não está permitindo que você acesse ainda alguma coisa. E eu sinto é muito pouco. Escorpião, é muito pouco. Escorpião é profundo e às vezes a gente tem que cavar muito profundo para poder descobrir alguma coisa, porque como uma boa escorpiana, eu posso dizer que às vezes nós não queremos ver alguma coisa, então eu decido colocar lá no fundo do baú, de forma que nem eu consiga enxergar e acessar isso. E isso às vezes acaba sendo bom por um lado e por outro lado muito nocivo para nós, tá? Nós não conseguimos disfarçar muito bem quando as coisas não estão bem, né? Então vamos ver aqui. O que a gente está querendo falar do signo de escorpião, então? Que o signo de escorpião precisa olhar que esteja de alguma forma impedindo de acessar algo que quer aqui. A gente já tem uma pista aqui que é sobre o controle, a gente vai destrinchar. É sobre você soltar o controle e deixar o controle acontecer com aquilo que é Deus. E Deus fala sobre encontrarmos o nosso poder de deuses em nós, porque somos filhos da sua imagem e semelhança. Ok, o que dentro de mim reverbera? É como eu falei sobre a questão da injustiça. É um exercício, ainda mais quando se trata de questões graves, um exercício difícil, você equilibrar dentro de você a justiça diante de uma grande injustiça, para que na sua vida aconteça essa justiça. Então, o sentimento ruim por algo que alguém me causa, principalmente se for grave, ele é legítimo, né? Então, por isso que às vezes também nós oramos e recebemos ali uma misericórdia divina, porque qualquer pessoa realmente em determinada situação ficaria num estado depressivo ou desequilibrado internamente, ou iria querer a vingança, iria querer acessar. É muito natural recebermos uma misericórdia e uma orientação para sairmos desse estado, uma ajuda, né? Como muitas vezes inclusive aconteceu comigo, mas que me foi mostrado que para começar a mudar a energia, e isso mesmo assim não é de forma instantânea, você vai alterando ali o julgamento interno em você e o acesso àquilo que você não vê aqui, fazendo essas coisas do dia a dia, correndo conscientemente. Então, o equilíbrio interno, ele precisa acontecer. Um dos meios que eu gosto bastante de utilizar para verificar isso são os oráculos, porque eles trazem à tona o nosso inconsciente, tanto coletivo quanto individual, e traz também através da radiestesia, que a gente pode também confirmar e tirar a prova real um com o outro para ter assim uma real noção, também verificar ali com o pêndulo o quanto existe karmicamente naquela situação para fazer um julgamento com um olhar mais evoluído da situação. Porque às vezes a gente só está olhando pela situação de quem é ferido, né? E nós não estamos enxergando algum ponto ali, alguma situação, ou até mesmo em nossas atitudes. Então, eu sinto aqui, escorpião, que existe uma coisa muito profunda aqui. Vamos lá, o que mais? Aqui fala, existe uma demora no seu campo energético para que algo chegue, e é o que nós estamos falando desde o início da leitura, tá? Existe uma demora para algo chegar para você. E o imperador aqui está me falando sobre uma rigidez interna que vem do seu aspecto masculino e que pode ser como eu vou dizer, digamos que você tenha, e aqui estão pedindo para falar de experiências. Por exemplo, na minha família, ou até às vezes o tipo de pessoa com quem me relacionava, às vezes eram pessoas autoritárias. E existia um padrão, assim, muito complicado na família a respeito de alguém autoritário militar, né?
Então, quanto controle aquela pessoa tem que ter ali para ficar observando tudo, de onde vem ali os ataques, o treinamento e a rigidez que aquela pessoa ali acaba tendo que ter para estar liderando soldados, por exemplo, né, em batalha. E eu estava olhando fotos que eu preciso, inclusive, retirar porque já não faz mais sentido no meu campo. Mas me chamou a atenção daquele imperador, daquele homem ali autoritário, que não sorri, que precisava ali ordenar várias pessoas e que tinha que se mostrar naquele estado ali. Então, existe alguma questão a respeito de um imperador? Pode ser um ancestral que você nem conheceu, mas esse padrão reverbera a partir, aí você vai identificar se é essa situação. Reverbera no masculino que se mostra para você muito autoritário na sua vida, seja através de chefes, seja através de relacionamentos amorosos, enfim, e o seu pai, por exemplo. Então, aqui existe um controle tão forte de imperador mesmo, que ele precisava ter para controlar, o imperador para controlar o seu reino, né? E aí veio um vídeo aqui na minha mente agora para falar para você sobre Yansan e sobre um reino. Agora eu não lembro a história, os nomes exatamente, mas me chamou bastante atenção a história, que era um reino muito sólido. E isso eu já falei, não sei se foi no outro canal, ou foi nesse, eu já falei dessa história. Era algo muito sólido. E é como se nada pudesse abalar aquela estrutura. Porque realmente era feito de fortes pedras e lapidado aquele palácio, tudo era muito cercado, muito sólido. Mas o vento começou a surgir, aquela brisa, e pouco a pouco, de pedacinho em pedacinho, aquele reino foi se desfazendo. E veio ali a imagem de Yansan ao encontro daquele rei, que estava desesperado quando viu que estava tudo desmoronando, e ele disse, mas eu não entendo, eu criei tudo de uma forma tão sólida e não há nada que dure para sempre, e quando o controle que nós temos ele é exacerbado, nós mesmos acabamos internamente destruindo tudo isso. Quando aquilo que nós estamos criando não está baseado em aspectos sólidos dentro de nós, é como construir o tal do castelo. O castelo construído em areia, né? Que acaba, a carta da torre, ele acaba caindo. Que não era um castelo sólido, não era uma estrutura sólida, mesmo parecendo ser muito seguro, muito sólido. Então, é pra gente perceber que o estado de controle, quando se tem um reino, dificilmente você não vai querer controlar os muros, os portões, porque senão seu castelo é invadido. Se você não tiver extremo controle, vem alguém, o cavalo de Troia, e os invasores entram no seu lar e no seu reino, enfim, e destroem tudo, e tomam aquele reino de você. Como estabelecer aqui um controle que me possibilite ter o controle da minha vida, mas ao mesmo tempo soltando esse controle? É muito estranho isso. Ter controle, soltando o controle, que é o que a gente falou do filme do Doutor Estranho. É complicado, né? Por que o signo de Escorpião tem que ser tão... Então, vamos lá. O que mais que o tarô nos diz, então? A gente tem que chegar a uma conclusão aqui. Então, existe algo, eu vou aceitar, vieram duas. Olha o que eu tirei aqui. Eu tirei o quê? A carta da torre. A gente falou exatamente disso. Tem algo que chega pra você como um raio, como um trovão, quando você solta o controle. E aí você está lá fazendo aquele trabalho. Eu estou trabalhando o desapego em mim. Estou trabalhando aqui, mas ainda falta detalhe, Escorpião. Que é, você sempre está acostumado a controlar tudo. Tudo. Não tem parábolas e até a história do signo Escorpião que muitas vezes, quando sente que vai ser traído, trai primeiro ou abandona a relação primeiro,
Tamanho é o controle daquilo que está ao meu redor, porque eu não deixo ninguém chegar aqui para me machucar. Eu tenho controle de tudo. E daqui um pouco a vida, você coloca tanto controle que daqui a um pouquinho não entra mais nada, não entra e nem sai. É como aconteceu uma vez, por exemplo, nos gráficos radiestésicos, você ativar muitos gráficos radiestésicos, por exemplo, de proteção, você está recebendo um ataque energético. E você coloca muita força, muita intenção naquilo, e é como se criasse tanta proteção que não entra, nem entra e nem sai nada. E já aconteceu de eu perceber isso? Já. A gente vai trabalhando, vai errando e vai aprendendo. Coisas muito importantes como que reverberam aqui, por exemplo. Muita proteção demasiada também impede a entrada de algo, a entrada da prosperidade. Em algum momento, o portão daquele castelo tem que abrir, né, para que entre ali a carroça de ouro, as mercadorias, né, o alimento. Em algum momento tem que abrir aquele portão ali para entrar alguma coisa. Você está muito protegido, muito protegida, signo de Escorpião. Mas eu sinto aqui, e como é que eu solto este raio, então, deste controle sem controlar? Que difícil isso, meu Deus do céu. Cuidando das coisas que são minhas, porque quero ter tudo funcionando do jeito que eu gosto. Mas como não me tornar um andarilho desapegado total e ainda assim ter o controle? Nossa, isso é muito difícil. Aqui está falando que chega a tal prosperidade aqui como trovão na sua vida, quando você estiver aqui, e aqui a gente está falando de um equilíbrio, o juiz aqui, o rei de espadas, ele está aqui equilibrado, ele é racional, certo? Mas ele também tem um aspecto aqui de criação, ele está racional demais, ele está com a espada na mão e ele não deixa nada nem entrar nem sair, ele tem completa segurança do trono dele. Essa rigidez aqui não está te ajudando, é isso que estão falando aqui. Toda essa rigidez que veio, a carta do imperador, depois vem a carta do rei de espadas, mostrando que essa rigidez não está contribuindo para com você. Aqui te pede mais leveza, liberação. Uma liberação aqui. A sua estrela vai brilhar muito mais quando você conseguir soltar alguma coisa aqui. E parar e perceber, sim, os perigos da vida, eles existem. Aqui você vai receber uma cura muito importante agora. Tá, um minuto, por favor. Voltando aqui, e bem na hora que eu ia voltar, começou o barulho na sala ali. E aí me tirou a atenção. Uma cura muito importante aqui. Eu sinto que vem pra você a partir de uma percepção. Essa questão demasiada aqui olha só, vem outro aqui, o rei de paus. O rei de paus aqui me fala sobre poder ser um mentor espiritual aqui, que está te ajudando nesse sentido, te trazendo aqui uma liberação. E você pode usar essa leitura para isso, tá? Signo Escorpião. Então, o que eu já senti aqui? Veio aqui essa possibilidade dessa cura, e o meu sentimento já foi parar aqui e houve uma restrição, principalmente no cardíaco. Você está racional demais. Isso pode estar atrapalhando a tua intuição, tua visão espiritual. Aqui você precisa trazer também esse aspecto do elemento fogo aqui. Nossa, aqui tem até um chamado, uma cobrança aqui. E me fala de, estou como um juiz na minha vida. Estou olhando, observando tudo e todos, meus comportamentos também, mas eu não estou me isentando, não. Mas eu estou olhando para o comportamento alheio, eu estou julgando demasiadamente, estou aqui na minha cadeira de juiz. Eu estou equilibrado, mas ainda estou querendo entrar numa esfera que não é minha, que é realmente faz parte de quem?
do julgamento, daqueles que têm o poder real de realizar esse julgamento. E aqui eu não estou falando do julgamento terreno, estou falando do julgamento divino. Então, cuidado aqui, nessa sua rigidez. Você precisa ter senso de justiça aqui? Sim. Você precisa estar equilibrado por dentro para ter esse aspecto de justiça na sua vida? Sim. Mas você precisa deixar que a espiritualidade faça parte dela. Você precisa soltar o controle. É como que aconteceu aqui na sala agora, deu um barulho, me incomodou, eu fui ali. Então, assim, houve ali um aspecto de controle. Todos os barulhos, tudo eu estou observando. Qualquer momento, qualquer deslize de alguém ou alguma atitude esquisita, eu estou observando, eu estou atenta aqui. Porque eu estou num estado de guerra. Eu recebi muitos ataques. Só que aqui não é seu, tá? É quase como alguém fala assim, isso aqui não é seu. Então, assim, você tem que fazer a sua parte e seguir a sua vida. E você tem que cada vez mais estabelecer esse equilíbrio interno. Sim, cada vez quanto mais equilibrado internamente você estiver, melhor. Mas nem sempre estar equilibrado significa fechar teu coração, teus sentimentos e se blindar para tudo. Porque as experiências, elas são necessárias. É o que nos faz humanos, há uma necessidade, através da dor, da alegria, de tudo que a vida oferece, de estarmos vivendo nossas experiências. E essas experiências só chegam quando abre, talvez, o seu chakra cardíaco aqui. Você pode estar pensando muito em questão de prosperidade, pensando muito no chakra básico, por exemplo, no seu aterramento, e esquecendo ali do seu coração. Como é que está o seu coração, ou trabalhando no coração, mas ainda de uma forma, no cardíaco, de uma forma muito ainda singela, ainda precisa trabalhar aqui. Soltar. O que eu não posso controlar, e de fato, se você for analisar, você não pode controlar muitas coisas. Eu deixo, eu confio na lei maior e na justiça divina. E sei que a demora muitas vezes no acontecimento dessa justiça diz respeito ao meu desequilíbrio interno, ao meu sentimento de vingança que acaba de alguma forma afetando o meu campo. Por isso que a gente fala do perdão. Eu falei na leitura anterior, que é a leitura de Virgem, falando sobre o perdão ser um instrumento de cura principalmente para você. Se eu pedir perdão, não pedir perdão, não interessa. O que interessa é retirar essa pessoa ou qualquer coisa que venha daquela pessoa de dentro de você, para que você possa se libertar. Mas ainda assim, dentro desse olhar, às vezes a meditação ali diz respeito a encarar o outro. Às vezes falar algumas coisas, algumas palavras e trabalhar nessa libertação, que tem que ser real e verdadeira para você. E aqui tá me falando de você também, nesse aspecto, desde o início, masculino, e estar atingindo, inclusive, teu elemento fogo, que é um elemento masculino, para que você vá para a vida, ainda faltar alguma coisa em relação ao masculino. Eu esperava que meu pai fosse muito amoroso comigo, mas ele foi muito severo. Ele não só foi severo, como ele foi cruel comigo, por exemplo. Então, é como se faltasse ali a força para ir para a vida. E é como se ainda o seu pai pode ter sido ainda mais cruel, pode ter dito: você não vai ser nada na vida, ou não acredito em você, não acredito no que você faz, enfim, o que você faz não dá em nada, não é nada. E aí, trazendo esse aspecto de reverência negativa, né, interna, onde eu digo: sim, papai, eu não vou ser nada. Entende? Então, esse aspecto controlador vem muito do seu aspecto masculino, que ele parece ser forte, mas na verdade ele está com medo, ele está com tanto controle e com medo que alguém roube o trono dele, que ele se contrai de tal forma que nada entra e nada sai. Porque eu estou aqui controlando tudo, todos os passos, todos os movimentos, todas as pessoas que chegam até mim. Porque eu estou aqui. Eu estou aqui protegendo aquilo que é meu. E aí eu acabo ficando meio paralisado na vida, em estado de medo, com dificuldade de agir. Tamanho é esse controle. Então, de alguma forma,
você acaba acessando aquele comportamento do pai em você de uma forma diferente. Compreende isso? Então, o que você precisa fazer é liberar esse controle. Sim, eu preciso ter controle das coisas, eu preciso, por exemplo, ter controle da minha conta bancária, eu preciso analisar isso, né? Mas no que não cabe a você, como a vida vai se relacionar e as pessoas com você, a única coisa que você pode fazer para trabalhar isso e melhorar cada vez mais o seu dia a dia, as pessoas e situações com que você se conecta, é trabalhar dentro de você. Tomando os cuidados, obviamente, por exemplo, eu sei que aquele ex, se entrar na minha casa, daqui a pouco pode tentar fazer alguma coisa comigo, por exemplo, em casa, me agarrar. Eu não vou deixar entrar aqui. Eu sei que se eu andar não sei quantos quilômetros por hora no carro, eu corro o risco, né, de colidir, de acontecer alguma coisa, se eu estou em alta velocidade. Ter o controle dos instintos, das vontades, isso até certo ponto é natural. Estabelecer quem entra na minha casa, mas quando isso acontece de uma forma extrema e aqui não estão tirando a tua razão, porque se você está assim é porque você foi colocado dessa forma de tanta guerra que foi jogada sobre você, pode ter sido em várias relações da sua vida, no seu trabalho, mas aqui agora é um momento de soltar, respirar, sabe? Porque ainda tem um aspecto de vão roubar o meu território, vão tirar aquilo que é meu, ainda tem um aspecto de medo, ainda tem um certo apego nesse sentido do medo de perder, ainda é o detalhe. E aí, dentro desse aspecto de medo, você trabalhar no soltar, fazer o melhor que você puder, mas que esse melhor que você pode fazer não esteja atrelado ao medo, não esteja atrelado ao sentimento de que vou perder, porque aqui você não perde quando você solta, quando você deixa aqui nas mãos daquilo que é maior, estabelecendo uma conexão com o meu eu superior, com Deus, que foi o que saiu aqui. Eu aqui também peço um direcionamento que venha de algo maior, que vê aquilo que eu não vejo, que senão, se você não acreditasse nisso, você não estaria aqui assistindo uma leitura de tarô. Então eu busco essa orientação, mas até mesmo para receber essa orientação, se o meu chakra coronário ele está muito bloqueado, eu às vezes posso ter essa dificuldade. Então aqui essa rigidez, o que vier de ancestral, você entregue ao ancestral. E é isso que pediram para falar da experiência. Olha como eu estava já direcionada para realizar aqui uma leitura de tarô. Então eu estava olhando aqui fotos, porque a gente está chegando aqui no verdadeiro ano astrológico, no novo astrológico, e aí eu estava olhando, verificando coisas ali para jogar fora, que eu não quero mais na minha vida. E aí tinha álbuns de fotos que realmente tem coisas ali que não tem por que estar ali no meu armário. E tinha um álbum ali que eu acessei, onde eu vi um militar, um bisavô, que ele morreu em campanha, em guerra, e ele era um major e tinha que estar ali coordenando pessoas, soldados, e isso veio muito desse aspecto aqui para você. E aqui, essa rigidez dessa pessoa, por exemplo, existe um padrão aqui, que acaba vindo para sua vida, que é um padrão de homens controladores, que você pode perceber. Essa rigidez, inclusive, reverbera na sua energia, e principalmente se você julga essa pessoa, você acaba atraindo essas características para você. Se você percebe isso de verdade, às vezes é difícil de a gente aceitar e admitir. Se de alguma forma eu percebo que eu estou ali sendo controlador, controladora, eu julguei esse ancestral, talvez os descendentes deste tenham julgado também, traz essa questão assim desse ancestral que ele quer ser reconhecido, que ele era um general de guerra, né? E ali existe uma necessidade de entregar para esse ancestral, agradecendo por tudo que você aprendeu sobre se defender, sobre aprender sobre você e ser estrategista, tudo que de bom que ele te trouxe, mas que aquilo que é demasiado que vem dele,
você entrega. E nesse álbum de fotos, esse bisavô que eu não conheci, que morreu em campanha, quando eu nem era nascida, obviamente, foi ali antes de 45, né, 1945, ele estava ali, assim, sisudo nas fotos, assustador, olhando, assim. Então, você percebe que, de alguma forma, em algum momento, se você é uma mãe, você tem filhos, você age ali dessa forma com aquela criança. E aí, às vezes, você teve um avô muito rígido, você entende por que aquele avô era rígido agora. Nossa, olha a foto, olha a forma, olha a rigidez daquele homem ali naquela foto, que é perceptível, assim, naquela imagem. Então, eu estava sendo aqui direcionada para fazer essa leitura a partir da experiência que eu teria. Normalmente, com uma música, alguma coisa vem antes, sabe? Alguma coisa vem antes para trazer para vocês. Então, aqui, isso você entrega. Faça um exercício sistêmico, imagine essa pessoa, esse ancestral. E se você não sabe quem é esse ancestral, mas você sente que existe, quando você observa a sua vida, os homens que aparecem para mim são controladores, rígidos, narcisistas, às vezes são violentos, são pessoas assim. Então, eu observo que existe esse padrão na minha vida. Então, eu entrego essa ancestral que faz com que esta situação reverbere na minha vida. Eu agradeço porque, com base nesse aprendizado, eu aprendi tal coisa. Você exalta honrando o aprendizado que você teve com aquele ancestral. Mas agora eu entendo que esse excesso está me prejudicando e eu entrego aquele que veio antes de mim. Eu entrego a este ancestral que tem condições de transmutar isso no momento certo, nas experiências dele, sejam terrenas ou espirituais. Eu entrego a você esse padrão. E aí você vai trabalhando nesse divórcio energético com os olhos fechados. Se você sente, você observa, às vezes se você souber o nome, às vezes você pode só ver uma imagem de um homem, porque um pouco você pode acessar esse homem. Você vai observar quais são os chakras que estão ligados ali com aquele general, com aquele major, e aí você vai trabalhando numa desconexão, cortando ou puxando realmente e se desconectando, fazendo uma reverência para não deixar de honrar esse ancestral. Mas agora você diz, eu decido te honrar de uma forma diferente. Eu decido te honrar agora, compreendendo que este momento de guerra, tal como foi antes aqui, que você passou, foi difícil. Eu vejo você, vejo sua dor, mas eu agora entrego para você esse padrão. Essas formas de pensamentos, elas são suas, eu entrego para você e me libero agora disso. E aí quando você libera, você solta, você vai sentir, como é que você vai se sentir, assim, se vai estar desconectado. Se puder fazer algo além da sua visualização, você trabalhar, assim, eu descrio agora na minha vida o que foi criado pelo padrão deste ancestral. Eu descrio na minha vida agora a experiência deste ancestral. E aí você também trabalha no perdão, no auto-perdão por ter julgado, porque é o que eu digo, de alguma forma, mas eu não sou aquele general, aquela pessoa horrível que fez isso, fez aquilo, que eu sei que fez isso, fez aquilo. Mas em algum momento, assim, você se coloca como general para pessoas, em alguma situação, em suas relações, e muitas vezes com filhos, aquela rigidez extrema que vem em algum momento, principalmente quando você pode ficar brabo, acessar aquilo ali, aquele padrão, você em algum momento age daquela forma. Então aqui é um momento de desconexão, de liberação antes do ano novo astrológico, de libertação através dos seus instrumentos que você tiver disponíveis aqui para fazer esse banimento, não esquecendo de honrar esse ancestral e agradecer, porque de alguma forma hoje, se você é estrategista, se você enxerga as coisas por trás das máscaras, as intenções alheias, muito você também deve a esse ancestral. Não vamos falar a palavra dever nesse momento, que não é bom, mas você trouxe essa dádiva, esse dom de ver o que está encoberto, signo escorpião, inclusive, que tem muito a ver com o seu signo, porque você tem a experiência desse ancestral aqui, que acaba sendo negativa quando te impede de abrir o coração para viver as coisas boas, o amor, não no aspecto só amoroso,
no relacionamento afetivo com entre homem e uma mulher, ou entre pessoas, pode ser do mesmo sexo, enfim, por isso que eu falo desse amor, né? Mas o amor real e verdadeiro, quando eu realizo um trabalho, quando eu faço alguma coisa que eu gosto, e aí você pode ir anexando algum tipo de trabalho formal que você tenha, incluindo no seu dia a dia, em determinados horários ali, atividades que tragam esse aspecto de amorosidade. E aí você vai fazendo essa mistura entre aquilo que é, de alguma forma, rigidez, naquele momento ali de criação com os filhos, de que você precisa ser um pouco mais firme, você traz também momentos de brincadeira, momentos de amorosidade. Então aqui eu estou dando dicas, porque aqui é uma cura, é um chamado para você compreender esse ancestral, por exemplo, que eu estou falando aqui para vocês. Ele conseguiu evitar a morte. Do que ele morreu? Do coração. Ele teve um ataque cardíaco, tamanho era o controle que estava naquela pessoa, a necessidade de controlar tudo. Ele teve, pelo que eu recordo, porque são histórias de família, ele morreu do coração. Então, é isso que a gente tem que parar e analisar aqui. A mudança de perspectiva e do padrão e do resultado, que eu não preciso ter igual, desde que eu também possa aí me dar conta. O primeiro passo é a consciência. Às vezes é só analisando a sua vida, você observando e sendo honesto, sincero com você mesmo, que você vai analisar. Poxa, eu sou uma pessoa amorosa. Poxa, eu sou uma mãe amorosa, por exemplo. Mas em determinados momentos eu fujo um pouquinho do controle, na questão do controle demasiado, e aí é que eu posso acabar perdendo ali momentos bons com os filhos, porque quero controlar tudo milimetricamente, até o pensamento, por exemplo. Então, para você, então aí você vai trazendo essa cura aqui para você, signo de Escorpião. E isso está muito profundo, porque veio isso justamente pós-eclipse, essa abertura de uma visão que talvez antes você não tinha, você acessando, seja através de uma mensagem de tarô, de alguma forma aí, através de meditação, você vai acessando ali situações que você pode analisar. Para quê? Para dissolver, para trabalhar isso antes desse ano novo astrológico, para que você comece ali, abra-se esse portal com coisas novas, com mais leveza, se permitindo receber. Porque às vezes quando você está muito rígido, isso já foi dito aqui, eu sei que eu estou redundante, mas estão insistindo aqui, abra-se para receber. Tenha menos rigidez com você mesmo, com os teus erros do passado, com as tuas escolhas. Você fez o melhor que você poderia, até em vidas passadas, veio aqui. Você fez o melhor que você poderia ter feito dentro do nível de consciência daquilo que você tinha acessado. Eu falo com alguém aqui que vem acessando questões profundas, que vem trabalhando muito em si mesmo e que está conseguindo ali cavar e de alguma forma observar coisas que, se você conseguir encerrar aqui e agora isso, e através dessas palavras me dizem, pode trazer essa consciência e essa leveza já para o coração, sentindo aqui, até você pode fazer isso, esfregar nas suas mãos, aqui sentindo, que eu adoro fazer a bolinha do amor, o amor cura. Você não tem, por exemplo, reiki, mas você tem os chakras nas suas mãos. E aí você vai trabalhar a manipulação de energia, você vai fechar os seus olhos e vai imaginar que existe uma esfera entre as suas mãos. E quando você fala, o que você sente? O amor cura, o amor cura. O amor cura. Veja se suas mãos se contraem ou se elas se abrem. Aí você vai ter a exata percepção de que realmente você está manipulando a energia. Então você vai dizer aqui o amor cura. E quando você sentir que essa bola, ela cresceu, ela se expandiu, você vai colocar ela no seu coração. Você vai ver essa luz rosa, essa esfera rosa entrando no seu coração. E quando você faz isso, aqui você intenciona que essa esfera cura meus sentimentos de controle, este padrão de controle, esta sensação de que tenho que me proteger o tempo todo, sempre.
este padrão ancestral. Aqui se transmuta, você pode fazer inclusive a mesma bolinha, essa mesma esfera. Aqui eu transmuto com amor. Você pode inventar as suas frases, enfim. Eu ativo a chama violeta para transmutação, ativo a chama violeta, eu ativo a chama violeta. Você pode também, assim, fazer essa manipulação dessa bolinha violeta e colocar aqui para transmutar meus sentimentos, transmutar esse padrão que não é meu, e inclusive você vai trabalhando daí em todos os chakras, principalmente naquilo que se trata, que trabalha aqui o padrão chakra sexual e o básico, que concentra muito as questões de padrões ancestrais, e também aqui o coronário. Então todos, na verdade, é importante, tá? E esse controle muitas vezes pode ter atingido, porque eu senti aqui agora o laríngeo, signo de Escorpião, a sua fala, a sua expressão, o seu poder de expressão, tá? Muitas vezes prejudicado por esse controle. Então aqui tem algo para você receber que demorou para chegar para você, decorrente de um equilíbrio que você vai estar fazendo primordialmente interno, tá? E deixando assim de se conectar com aquilo que não é seu, tá bem? Eu não vou tirar mais nada, que essa leitura ficou muito grande, veio assim, parecia que eu tava até em transe aqui, tá? Agora. Então aqui foi mais do que uma leitura, foi uma leitura de extrema paciência, justamente para trabalhar o controle, de extrema paciência. Até acho que o título vai ser: se você tiver paciência, você vai acessar uma cura muito importante para quem sente o controle. Enfim, vou escrever ali, vou anotar, vou ver o que eu vou fazer, tá? Eu senti de pegar aqui um oráculo para finalizar, apenas uma carta aqui do oráculo dos anjos e arcanjos. Vamos ver aqui. Tem uma música, agora eu esqueci. Vamos lá. Arcanjo Zadkiel. Clara e audiência, observe a orientação amorosa que você recebe. Me deu até vontade de chorar aqui agora, porque eu senti que é assim um direcionamento para que signo de Escorpião tenha uma cura. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro de sua mente ou de outras pessoas. Vendo de outras pessoas. Signo do Escorpião, espero que você tenha gostado da sua mensagem. Eu espero que tenha te ajudado mesmo, tá? E ficamos aqui para a próxima, tá? Eu vou ver aqui, talvez inclusive eu comece a colocar aqui algumas mensagens de 3 minutos para o povo que não tem paciência, que é ali dos shorts, tá? Mas aí a gente vai vendo aqui agora no andar da carruagem dos trabalhos. Até mais, signo de Escorpião.